Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, é uma alegria estar aqui com vocês. Primeira sexta-feira do ano, começando esse ano de 2024, já pensando em Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, Povos Degenerados, questões 786, 789. Então, aqueles que tiverem o Livro dos Espíritos aí, puxa ele, vamos acompanhar juntos. E vamos, após o estudo, concluir quais serão, de fato, as reais, importantes e necessárias metas para o início do ano, né? Então, provavelmente, nós vamos alterar bastante as nossas promessas. Não precisa nem ignorar as que já foram feitas, mas vamos dar ênfase a umas novas promessas e propostas que estão aí aparecendo nesse trecho, nesse item do Livro dos Espíritos da Lei do Progresso. Mas antes de adentrarmos nas perguntas, que eu vou ler e comentando, mas não desistam, porque eu não vou ler tudo, a gente vai conversando. Eu gostaria de chamar a atenção sobre os itens que constam nessa parte terceira do capítulo 8º, que é a da Lei do Progresso, uma das leis morais. Então, são itens que já mostram para a gente o caminhar desta Lei do Progresso, o que os espíritos querem dizer para nós, qual é a proposta e que progresso é esse. Então a gente não precisa nem ler por dentro o capítulo, que a gente já vai percebendo qual é a tônica desse processo, qual é o progresso que a gente está falando. Então, o primeiro tópico, isso vocês poderão ver os comentários nos estudos anteriores, né, que estão disponíveis no YouTube. E aí poder fazer, né, fechar essa série. O primeiro item é estado da natureza, o segundo, a marcha do progresso, povos degenerados, que é o nosso comentário de hoje. Depois, sexta que vem, próximos capítulos da nossa série, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Então vejam como é relevante a estrutura social, a questão social, as leis nessa marcha do progresso. E que progresso seria esse? De que progresso os espíritos estão falando? E antes de colocar, né, de colocarmos essas questões, queria lembrar vocês que Kardec encarnado formulava as perguntas e os grupos, né, o grupo de médiuns encarregados de responder, pessoas médiuns de vários locais, então não era sentado todo mundo junto combinando, então um está aqui, outro está acolá. Imagino assim, naquela época, né, a publicação do Livro dos Espíritos foi em 1857, mas esse trabalho se deu, claro que muito tempo antes, porque a gente não tinha e-mail, WhatsApp, ninguém mandava resposta pelo Zap, então eram cartas, pessoas que às vezes moravam médios em outros países, porque Kardec fazia a seleção das respostas e compilava e trazia para nós, e muitas respostas eram idênticas, semelhantes, com diferenças de palavras, de sinônimos em relação às outras. E aí ele fazia aquele trabalho de depuração, de buscar essa identidade entre todos e coerência em relação à pergunta e colocava, então, no Livro dos Espíritos. Então, ele utilizou o método científico para formular, para preparar, compilar toda a codificação. E o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. Dito isso, vamos estudar um pouquinho o que será esses povos degenerados, né? Que a gente já pensa logo, a gente muito ruim, está longe de mim, vou estudar só por atenção, né? Por amor à vibração de Ibirajara. Qual não será a nossa surpresa? Chega lá no final, a gente descobre que o povo degenerado sou eu mesmo. Tá tudo certo e vamos fazer o que para melhorar, né? Aí entram as nossas promessas de início de ano.
Bom, a pergunta 786, eu acho que a essa altura você já teve condição de pegar o seu livro dos Espíritos para acompanhar junto comigo. Pergunta 786 diz assim: Kardec pergunta aos Espíritos: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos, que os resolveram profundamente, que os revolveram, né? Que fez lá uma bagunçada profundamente, né? Sejam cataclismas, terremotos ou doenças como o Covid-19, né? Que acometeu a humanidade entre os anos de 2020 a 2022, seu período agudo, é claro, porque sabemos que Covid continua e veio para ficar, mas é o período onde não existia uma cobertura vacinal, onde as pessoas ainda foram vitimadas e dizimadas, né, aos milhões, né, não, recentemente. Então aqui ele diz, depois desses abalos que revolveram profundamente, recaíram na barbárie, quer dizer, voltaram àquele comportamento primitivo anterior. A gente aqui não precisa nem lembrar a barbárie, aquela coisa absurda, matança, não sei o quê, mas voltou ao comportamento egoísta anterior, a falta de fraternidade, a futilidade, né, das matérias, a futilidade das redes sociais, as discussões impróprias em redes sociais, no sentido de não contribuir culturalmente para o engrandecimento do humano. Enfim, depois desse abalo, voltou tudo ao que era antes. E aí indaga, né, a Kardec, onde, neste caso, o progresso? Olha que saia justa para os espíritos, né? Mas os espíritos são superiores, né? Eles devem ter achado até graça quando viram essa pergunta. Disse, tadinho do Kardec, ele está pensando como encarnado. Vou dar para ele uma outra visão, a visão do desencarnado. E essa visão do desencarnado é muito importante para a gente. É o pulo do gato. Porque se estamos encarnados e conseguirmos ter a visão do desencarnado, a visão ampliada e mais, agirmos como tal, nossa, eu acho que vai ser o paraíso na Terra, porque vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos evoluir, mas não vamos nos deixar levar por tanta bobagem, por tanta quinquilharia, que a gente perde um tempo enorme, precioso de encarnação, preocupados, zangados, aborrecidos, buscando conquistar alguma coisa que daqui a pouco a gente vai largar para lá. Então, essa visão do desencarnado, do espírito superior, é fundamental para o nosso treinamento, para a nossa ampliação da consciência. Então, prestem atenção. Já esqueceram até a pergunta, mas estão com o livro, vão lá e voltam e leem, né? Então, a pergunta, só rememorando, é onde estaria o progresso quando a gente percebe que situações sociais difíceis acometeram o povo e daqui a pouco está todo mundo agindo da mesma forma, quer dizer, não houve aprendizado, ganho social nenhum com a crise, com o cataclisma, com a doença. Então, passou aquilo tudo, todo mundo era bonzinho, todo mundo ajudava um ao outro, passou aquilo, voltou a ser como era antes. Tiro, porrada e bomba, né? Vamos à resposta dos espíritos. Diz assim, eles usam uma metáfora. Na verdade, essa resposta ela trata de dois aspectos que são complementares. O primeiro aspecto é quando nós, espírito, somos parte de um povo e continuamos ali parte desse povo, né? E aí ele dá o seguinte exemplo: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda.
Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então, aqui ele traz essa metáfora, querendo nos explicar que essa mudança não é automática. Então, passamos pela prova e automaticamente saímos do outro lado como num túnel escuro, diferentes, melhorados. Não. Passamos pela prova, os nossos valores, os nossos ideais, as nossas propostas, os nossos desejos, as nossas necessidades são sim alteradas, tanto que essa casa se torna velha, obsoleta, em ruína, aquilo está sendo desconstruído. Mas aquela nova casa, o novo proceder, os novos hábitos ainda não estão fixados. A gente está no caminho da fixação desses novos hábitos. Então há ainda uma perturbação, porque vez por outra agimos como se estivéssemos lá na casa antiga. Ainda não adquirimos o hábito, o pensar, o automatismo de vivermos fraternalmente ou de uma maneira menos egoística. Isso se reflete em todo o corpo social. Nós já identificamos a necessidade mas ainda não consolidamos esse ganho. Então estamos na mudança da casa antiga para a casa ainda que está sendo construída. Isso gera confusão e perturbação. Então, espíritos do mesmo povo, cito exemplo da Covid-19, em que muitos de nós pensávamos, nossa, depois disso a humanidade ficará melhor. Depois disso nós vemos que as guerras se acirraram, que as divisões políticas dentro do nosso país, da nossa cidade, no mundo inteiro, se acirraram. Enfim, percebemos que aquela atenção, aquele carinho, aquela fraternidade que víamos entre jovens e idosos, enfim, um na tentativa de ajudar o outro, a preservação da vida, isso parece que foi afrouxado e parece que voltamos ao ponto da estaca zero, o que era antes. E aí, nesse caso, a percepção do progresso seria nula. Mas dizem os espíritos que, peraí, a gente está consolidando ganhos. Houve realmente mudança, mas essa mudança ainda não foi introjetada pelos hábitos, pela vivência. Então, essa lição ainda está ecoando nas nossas almas. Mas isso não é instantâneo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que complementa também o primeiro, então ele traz uma outra questão. Ele diz o seguinte, os espíritos dizem: compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os desde então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Então, nós temos a visão do encarnado que nos vincula ao nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, nosso grupo social. Só que esse grupo social, esses pais, esses amigos, esses irmãos, eles têm uma trajetória individual. É possível que alguns estejam lá na frente e nós não vamos reencontrá-los, num curto prazo. Daqui a pouco a gente se encontra lá na pátria espiritual, se tivermos condição para isso, porque vamos supor que estejam mais adiantados. É possível que nós estejamos mais adiantados em relação a outros e também passaremos pelo mesmo processo, porque a lei é de afinidade. A vinculação com o povo é a vinculação da afinidade. Então, um povo não é constituído dos mesmos espíritos. Por isso que a gente fala, esse povo tem essa característica, está sempre assim, há séculos que eles fazem isso. Claro, muitos espíritos ali que compunham esse
povo lá atrás, já estão lá na frente e outros que têm afinidade com essa forma de proceder e reencarnaram ali. Então, para nós encarnados, fica parecendo que é a mesma história, o mesmo povo, é o mesmo espírito, mas não é. O espírito, a vinculação dele é pela afinidade de ideias, né? Pela afinidade de proceder, de modo de proceder. Então, é isso que os espíritos explicam aqui a Kardec. A sensação de não ter havido progresso é de quem está aqui restrito na matéria, olhando um dado histórico. Mas quando se enxerga além, de forma ampliada, do ponto de vista espiritual, nós vamos ver que houve muita renovação. Outros espíritos chegaram para ocupar aquele espaço de outros espíritos que compreenderam que aquele mecanismo não era saudável e evoluíram, né? Então essa é a roda da vida, é a lei da evolução. Na questão 787, Kardec pergunta: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Então, aquelas raças que assim, gente, não sai do lugar, 2.000 anos está lá, 3.000 anos está lá, está tudo igual. Aí os espíritos respondem: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí tem duas subperguntas. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças, né, que estão se aniquilando corporalmente? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, Deus a ninguém deserda. Então, sabemos que estamos sempre amparados pela providência divina em qualquer lugar que estejamos. Depois, na pergunta seguinte, subitem B da questão 787, Kardec pergunta assim: pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E aí eu acho que Kardec, quando viu essa resposta, tomou um susto, porque olha o que os espíritos dizem. Tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és, esse homem civilizado que está fazendo essa codificação. Então, todos nós passamos por essas fases, né? São fases da evolução. Na pergunta 788, os espíritos vão responder sobre um ponto muito importante, o ponto da coletividade, né? Como é que isso acontece, essa evolução do ponto de vista coletivo? Kardec faz uma afirmação na pergunta, ele já diz: os povos são individualidades coletivas. Sim, tanto que o povo tem a sua característica, né? São características ligadas aos costumes, ao clima, à predominância desta ou daquela religião naquele povo. Então, para nós que estamos do lado de fora observando determinado grupo social, fica parecendo que é tudo igual, um padrãozinho ali. Da mesma forma que aqueles que nos observam, esse grupo de brasileiros ou os cariocas, né, os subgrupos, tem essa cara aqui, né, são desse jeito, né? Já aquele outro grupo que é de outro lugar, os sulistas, eles têm outras características, né? Que ficam mais lá no Rio Grande do Sul, mais ao extremo do Brasil, outro clima, outro costume, outra cultura, outra colonização. E Kardec faz o paralelo com o indivíduo. Então, povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade. Então aqui Kardec está comparando, por exemplo, os romanos, o Império Romano, que teve seu declínio a partir do ano 400 e desapareceram aquele povo guerreiro, conquistador, onde não havia nenhum lugar no planeta que o sol se pusesse sem que
tocasse num território romano, porque eles tinham uma característica de dominação e poder, esse povo, apesar dessa pujança toda, desse apogeu, acabou. Não existe mais, né? Nessa forma histórica que a gente conhece enquanto encarnados. E aí Kardec faz a correlação e diz que os indivíduos também são assim, né? Eles têm uma fase. E aí os espíritos respondem: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente se assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Então ele está aqui comparando um povo que tem valores superficiais, né, que está ligado pelo poder, pela conquista, pelas questões materiais. Esse povo tende a desaparecer. Assim como o indivíduo que vai gastando seu corpo biológico e aos olhos de outros encarnados aquela individualidade desapareceu, né? Uma visão materialista. E aí continuam os espíritos, aqueles cujas leis egoístas obstam o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos. Então aqui é a importância de nós termos a nossa consciência ampliada e buscarmos a visão do Espírito enquanto encarnados. Porque, claro, aí nós vamos facilmente, né? Facilmente do ponto de vista cognitivo, mas vamos empreender todos os esforços para continuar lutando nesse aperfeiçoamento moral. Porque aqui a gente percebe que a lei do progresso que se refere os espíritos é a lei do progresso moral. Ele não está falando aqui a lei do progresso material, então o povo vai evoluir, vai ter tantos controles remotos, tantos carros, tantos computadores, tanto isso, tanto aquilo. É claro que o acesso, né, a melhores condições sociais é o que dá dignidade a um povo, mas o que faz o diferencial é como a gente vai utilizar esses recursos, como nós vamos nos dedicar a colaborar com o próximo, com a caridade, com a fraternidade e aplicar esses recursos em prol do outro. Enquanto vivemos numa sociedade em que uma classe possui toda a condição e conforto de se tratar, de ter saúde, ter escola, ter acesso à mobilidade social com qualidade, e outra camada dessa mesma sociedade se encontra em locais insalubres, em moradias que são perecíveis, instáveis, inseguras, sem acesso a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e mais, servindo aqueles outros que estão do outro lado da cidade, ou às vezes até bem próximo, como acontece na cidade do Rio de Janeiro, eles estão, obviamente, nessa condição, nessa relação de dominação, dominados, dominadores. Isso não é um progresso social, isso não é um progresso moral. Muito pelo contrário, isso marca uma chaga para esse grupo social, é a chaga da desigualdade. Então, quando nós enxergamos o progresso do ponto de vista espiritual, percebemos que o foco é inteiramente o outro. Aquele progresso em que um grupo social, né, uma camada social dentro de um povo tem acesso a tudo e o que está lá embaixo não tem acesso a nada, isso não é um progresso social. Isso é uma chaga, né? Esse progresso pode ser sustentado equivocadamente, é claro, por aqueles que estão lá em cima, mas os que estão lá embaixo. Não é possível isso. Então, esse caso, esse exemplo, é o exemplo daqueles que estão
numa condição de poder e dominação, e eles vão, como organismo biológico, como um indivíduo, ter a sua fase de apogeu e daqui a pouco chega o declínio. Isso não é sustentável. Então, por isso, esse progresso que se refere aos espíritos, a lei do progresso, a lei divina, é o progresso moral. É o mais difícil, obviamente, né? É mais fácil ganhar na Mega Sena da virada, não tem dúvida, né? Porque o progresso moral é algo que exige esforço diário, observação diária. De quem? De todos os indivíduos. Então muitos dirão, para que eu vou me esforçar se o outro não está se esforçando? Sim, mas a gente precisa, né, sair da nossa condição. Aí nós vamos lembrar das perguntas anteriores, né? Se estivermos moralmente evoluídos, vamos sair daquele grupo social e passarmos a pertencer a outros cujo progresso seja compatível com aquele progresso individual que nós já realizamos, né? Então, não estaremos estáticos espiritualmente, paradinhos ali, nós vamos caminhando. Então, sim, devemos empreender todos os esforços para nos melhorar, ainda que a gente ache, perceba que nesse curto espaço de tempo de 1, 2 ou 3 encarnações, não veremos uma grande mudança no nosso grupo social. Mas se já tivermos condição de nos deslocarmos para outro, que bom, né? O progresso, ele vai se fazendo individualmente e coletivamente. Lá na pergunta 789, Kardec formula: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação. Essa é uma tendência que a gente tem, né, de achar vai ficar todo mundo igualzinho, todo mundo vestido de túnica branca, sorrindo, andando calmamente, ninguém vai olhar celular, nada disso, todo mundo tranquilinho ali, não tem correria, não tem agito, tem nada disso. Uma só nação, esse é o mundo ideal, tocando a harpinha. E os espíritos nos dizem, uma única ação, não, seria impossível. Visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Então, não nos tornaremos uma nação única. Porém, é a segunda parte da resposta. Se nas nossas leis, na nossa cultura, nos nossos costumes, tivermos a caridade, que ele ainda coloca aqui, que desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens, nós estaremos numa condição diferente, porque essa caridade, essa visão cristã, né, ele nem fala cristã, ele fala caridade, porque pode haver outros povos que não são cristãos, mas nem por isso deixam de ser caridosos. Então, o que importa é o comportamento. Jesus não está preocupado na propaganda em ter seguidor. Ele quer, sim, ter servidores de qualidade, com consciência. Então, a gente aqui não está falando de divulgação de número, né? Isso é bem diferente. A gente está falando aqui de qualidade de trabalho, de fidelidade, é muito mais profundo. Então ele diz que quando todas as nacionalidades tiverem essa base da caridade como o farol de suas leis, de seus costumes e de suas necessidades, aí sim, embora não estaremos numa nação única, viveremos todos felizes e em paz. Porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então não vai haver mais essa cultura escravocrata que percebemos, né? Às vezes de uma maneira mais ostensiva, mas também de maneiras veladas, escondidas, que nós hoje na nossa sociedade aqui, Rio de Janeiro, Brasil, percebemos. Essa cultura escravocrata. Precisamos romper com essa barreira, né? Como sermos esse instrumento de mudança?
no nosso dia a dia, com os nossos hábitos, observando como pensamos, tratamos, como estamos educando nossos filhos e netos, né? O quanto que nós dedicamos, né, de tempo para uma efetiva mudança dentro dos nossos corações. E é dentro dessas novas propostas para o ano novo, novas antigas propostas para o novo ano, mas para nós uma mudança de paradigma, de comportamento, que é o que nós buscamos, né? Trouxe para vocês, para compartilhar também esse comentário do livro Leis Morais da Vida, onde Joana de Ângeles faz comentários a respeito da parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 40, Vícios e Delitos. E é justamente na parte que ela fala da lei do progresso. Então ela começa explicando para nós por que existem esses povos degenerados, que a essa altura a gente já descobriu que somos nós mesmos, né? E ela diz assim, quem são esses povos e por que nós agimos dessa forma? Condicionamentos passados, fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, ressurgem como incontidas impulsões que se transformam em vigorosos senhores dos que lhe padecem injunção. Então, são impressões fortemente gravadas no nosso perispírito, fruto de hábitos do passado, que não tomamos conhecimento, deixamos aquela erva daninha crescer no nosso solo e quando vemos estamos agindo, padecendo desses hábitos que já não nos cabem mais. Então, cognitivamente achamos até alguma coisa, mas emocionalmente, no nosso comportamento, vamos para outro lado, né, com base nas ações repetidas do passado. E aqui a gente vai lembrando que os espíritos responderam a Kardec, você foi selvagem, né, selvagem antropófago várias vezes. Então temos essas referências sim, sabemos como nos comportar dessa forma sim. Daí a importância do autoconhecimento, do despertar da consciência, né? Do deixar de ser cego enquanto espírito. Porque precisamos observar as nossas tendências, trabalhar essas tendências e escolher qual é o comportamento apropriado para os nossos novos propósitos, para o nosso novo ano novo, para o que nós queremos de fato ser ou nos tornar. Porque de outra forma, se deixamos a vida nos levar, nós vamos parar no mesmo lugar que já passamos antes, porque é o lugar conhecido, é o hábito já trabalhado, é a forma de comportamento que já sabemos fazer. Temos que aprender novos comportamentos. Comportamentos cristãos, comportamentos de otimismo, comportamentos de pacificação, comportamentos de domínio da ansiedade, do medo, da insegurança, que são esses conflitos da alma, conflitos existenciais. Joana de Ângeles tem um livro com esse nome, que ela vai falar de cada aspecto, a raiva, o medo, o ciúme, tá tudo lá, a preguiça, né? Tá tudo lá. Precisamos entender isso e trabalhar, né? Porque de outra forma a gente vai continuar sendo o povo degenerado, porque a gente vai repetindo esse padrão. E aí ela diz que esse padrão decorre do espírito dúbio, errante, que ainda não tem essa firmeza de buscar um objetivo maior, que procedem da fraqueza interior, dos que se acumpliciam em consórcio com a dependência inditosa, quer dizer, vem aí também as associações com os espíritos obsessores, que na verdade são espíritos como nós, só que desencarnados, mas na mesma faixa vibratória, né? Então precisamos nos educar e educar também muitos espíritos que nos acompanham e que estão conosco repetindo os nossos hábitos que a gente cultivou lá atrás, de selvageria, etc, etc.
né? Hábitos pouco saudáveis. E aí ela dá 3 dicas aqui para o ano novo. Olha as nossas revisões. Vamos inserir aqui, priorizar o que é necessário na nossa mudança. Ela diz que seja sob qual aparência os descubra, esses hábitos ruins em ti, não lhes dê trégua. Precisamos identificar os nossos hábitos ruins, os nossos mal-humores, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas inseguranças e os nossos vícios sociais, que a gente pensa em todo mundo faz, estou em reunião em família, todo mundo está falando mal de fulano, poxa, se eu ficar quieto vai parecer antipático, né? Então eu vou falar mal de fulano também. Aí pronto. São os maus vícios, são as repetições do passado, que aí a gente já começa ali de uma maneira, poucas horas, uma reuniãozinha aqui, outra, a gente já começa a dar vez e voz a esse espírito degenerado que ainda habita em nós. E aí ela primeiro coloca a mentira inocente, estimulada, transforma-se um dia numa calúnia bem urdida. Então, quando vamos, né, aquelas mentiras sociais, não, nós temos que ser austeros. Uma taça de licor singela, repetida, faz-se veículo do alcoolismo martirizante. Um delíquio moral momentâneo, um pequeno erro moral, alguma coisa que não foi bem, a gente escondeu, tentou não falar no assunto, passa batido, vamos deixar isso para lá, aceito com naturalidade, abre as portas da dignidade à corrupção. Então, todos nós estamos sujeitos a esses erros, mas o que a gente precisa? Tomar consciência deles e consertar. E mais, ser severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. E aí a gente vai lembrar do espírito Joana de Ângeles, da história desse espírito, que como Clara de Assis se submetia a privações de toda a ordem para buscar o seu autocontrole, o seu domínio, para que pudesse alcançar os seus objetivos. Um espírito focado, né, na austeridade. Quando foi Sora Juana Inês de la Cruz, lá no México, ela era conhecida como a freira da biblioteca. Ela estudava, ela se dedicava a quê? A quê? Ao autoaprimoramento, a estar melhorando, se autoconhecendo, né? E ela é reconhecida como uma das maiores escritoras da língua espanhola. Então, é importante, né, saber que o perigo mora nos detalhes, né? Ela diz assim, um descuido, uma concessão e se estabelecem vínculos inditosos, porque para nós pode parecer um descuido. Isso aqui eu errei, falei mal, podia ter ficado calada, mas aí depois acontece de novo, porque não é na verdade um descuido, é a repetição de um hábito. A gente está lidando com um passado de maus hábitos. Então é preciso que sejamos austeros com a pequena manifestação que aconteça hoje, porque isso é a continuidade de uma repercussão, de uma encarnação que a gente precisa superar pelo progresso moral. E depois ela fala dos vapores, dos vícios sociais, né, que nos envolvem e delitos morais. A nossa sociedade ainda tem essas permissões, né? Infelizmente a gente ainda percebe, né, que as pessoas minimizam, né, delitos morais, né, até falam no diminutivo, né, o governo rouba, a gente rouba também, né, infelizmente a gente escuta de tudo, né, então é assim, meio que está perdoado, porque a verba pública foi mal direcionada, houve corrupção, então a gente aqui também, no nosso imposto de renda, a gente pode, né, dar um jeitinho. Poxa, mas isso é corrupção. Mas isso é retomar o nosso hábito lá de trás. Então, são coisas do nosso dia a dia, são fatos e comportamentos do nosso dia a dia que nós precisamos vigiar,
e entender os nossos sentimentos em relação a esses hábitos, porque a gente vai mudar o hábito pela razão e pela emoção. Precisamos entender o que está nos movendo, para que de fato a gente possa entender as nossas tendências e inclinações e combatê-las sem pieguismo, sem justificativa, com austeridade. Essa é a grande proposta para um ano novo, para que esse ano novo seja de fato novo e diferente, porque enquanto estivermos repetindo as questões do passado, a gente não vai ver mudança nem diferença nenhuma, né? Só nos cabelos brancos. No mais, tudo igual. Ela diz assim: luta e vence-os de uma vez, arrebatando os elos mantenedores da viciação e dos delitos, a fim de alcançar o êxito que persegues, anelas, desejas e necessitas. Então, sejamos firmes nas nossas decisões, que possamos optar sempre pelo bem, pela austeridade, pela perseverança nesse empreendimento, e sabemos que estaremos muito bem acompanhados, ajudados a todo momento pelos nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, por Jesus, enfim, por este grupo, por este povo espiritual que é do amor e da caridade, e que com toda certeza nos ajudará a atravessar essa fase instável, escura, ainda tenebrosa das nossas almas, para que possamos enxergar a luz que já temos, que já adquirimos, né? E dar ênfase a esse outro lado, sem descuidar desse lado nosso que merece todo o amor, todo o carinho, para que essa transformação aconteça de uma maneira tranquila, né? Muitas vezes silenciosa, mas que seja constante. Então, que Jesus abençoe os nossos propósitos no bem de sempre melhorar. Muito obrigada, meus queridos. Uma ótima noite de sono e reflexões para todos nós.